Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 1º de setembro de 2025, agora são exatamente 11 horas e 56 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, sim, já estou aqui na 24 de outubro, bairro Moinhos de Vento. Primeira corrida, tô com uma vizinha de frente do Cafofo. Não consegui gravar e para minha surpresa ela pediu da calçada a corrida. Eu demorei 3 segundos para chegar nela. Literalmente, tava trocando uma ideia com o seu Adão, quando liguei o aplicativo, pá, tocou assim, puf, pá, cheguei. E agora eu tô indo buscar a Bruna, minha segunda corrida, que tocou imediatamente a finalizar. Eu vou pegar na Mostardeiro e vou levar lá para Coronel Genuíno, no centro de Porto Alegre. Enfim, tinha preparado uma musiquinha para cantar. Quando setembro chegar, eu quero estar junto a ti, porque é primavera. Mas pelo jeito eu não vou ter oportunidade, né? Porque o setembro chegou on fire, graças a Deus. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! E já vamos pra terceira sem tirar. Que delícia, pessoal. Que delícia, é pra isso que eu vivo. Já vamos pra terceira sem tirar. Pegar a Mônica aqui na ladeira, Rua da Ladeira, levar ali pra Taquari. Mais uma viagemzinha, terceira de Comfort na sequência. Patati, patatá. Quando eu finalizar daqui mais ou menos 20 minutos essa corrida, eu já vou ter fechado R$60. Assim como quem vai à merda. Que delícia, né? É exatamente para isso que eu vivo. Enfim, vamos lá então, uma segunda-feira do primeiro dia do mês de setembro de 2025, né? O primeiro dia do resto das nossas vidas. Bora fazer dele o melhor dia, né? Porque ontem já era e o amanhã ainda não existe. O que eu ia dizer para vocês? Bom, isso, a expectativa é que a partir de agora as coisas comecem a acelerar mais, né, em relação à demanda. Esse último quadrimestre, esse último terço do ano, normalmente ele é de fato de melhor demanda. Começa a primavera, calor, final de ano, festas, patati patatá. Esse mês de setembro aqui pro Rio Grande do Sul ele é especial também, porque é um mês em que nós gaúchos comemoramos, né, a Revolução Farroupilha, então tem diversos eventos ligados a isso. Essa semana está tendo em Esteio, região da cidade da região metropolitana aqui de Porto Alegre, coisa de 25, 30 quilômetros daqui. Tá tendo a Expo Inter, né, que é uma feira internacional de agropecuária e tal, e movimenta muita gente também. Dica de passar para passar longe, só para não passar batido. O colega mandou uma mensagem no final de semana, disse que pegou uma chamada no sábado para Esteio, que oferecia R$38 em 20 minutos para 18 km, né, para Expo Inter. No final das contas ele demorou 1 hora e 20 minutos e o VAR não atualizou o valor da corrida, né? O estagiário não atualizou o valor da corrida, ele ficou com os mesmos R$38. Ou seja, é sempre uma caixinha de surpresa. Então né, evento, aviso de passar longe, aquele papinho furado todo. Mas de qualquer maneira, é um evento que movimenta a cidade como um todo. Os hotéis estão cheios, normalmente ficam cheios. Eu não senti ainda esse movimento, mas com certeza essa semana vai ter. É o pessoal que vem de fora, que fica por aqui, que sai para jantar, que vai no shopping, né? Além da população em geral. Além disso, nós temos aqui em Porto Alegre acontecendo, já começou na verdade, né? Mas oficialmente do dia 7 ao dia 20 tem o acampamento Farroupilha no Parque Harmonia, mas já tá cheio de borracho lá desde a semana passada, construindo os piquetes, fazendo churrasco, tomando trago, que fica aqui no centro administrativo da cidade, né? Ali próximo do CAF, ali próximo da Receita Federal, da Câmara dos Vereadores, enfim, né? E também é um evento que movimenta milhares de pessoas e movimenta a cidade também. Então, normalmente é um mês com bastante demanda e bem trabalhadinho, bem focadinho, bem posicionado. Dá pra se virar, né? Trabalhando direitinho, focado e patati patatá. Ó, estamos chegando aqui na ladeira, pegar a Mônica, a minha terceira passageira do dia, e levar ali para a Avenida Taquari
no bairro do Cristal. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Aqui tem um bando de louco, um bando de motorista louco. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Pega minha quarta então aqui, sem tirar, aqui no bairro, levar lá pro hospital da PUCS. Ah, perdi 3 minutos de fala agora, vocês não tem noção. O calor chegou, eu tenho que começar a me acostumar com esse detalhe. O celular travou no sol. Sim, o celular travou no sol. Depois eu falo, depois na hora que eu for almoçar, eu vou aproveitar para apresentar o meu almoço da semana para vocês. Daí eu conto um caos que eu tava contando agora, enquanto eu vinha buscar a Maria aqui na frente do Hermano. E o celular apagou, travou tudo, por causa do calor. Tô fazendo 28 graus, mas ele tá no sol direto, né? Começar a me adaptar novamente a essa situação. Isso não é novidade pra mim, nunca foi. Mas, né? Assim começou os calor no Porto Alegre. 10 para as 2 da tarde. Ah, começamos bem, sabe? Começamos bem, o estagiário viu que eu acho que talvez ele... Ah, tô rateando aqui. Vamos se ligar. Alguém deve ter puxado as orelhas do estagiário. Cara, a última meia hora é só desaforo, impressionante. Puta que pariu. Tô como agora 3 km, 9 pila comparada com 10% no Comfort. Da onde isso, cara? 14 minutos a viagem. Da onde isso? Ah, essa estagiária assim, ó. É muito de lua, impressionante. É muito de lua. Muito de lua. 4 anos. Começou a perna dos velhos já. Perna dos velhos. Perna dos velhos, exatamente. Agora é a perna dos velhos. Das 2 em diante, até umas 5, 6. A maioria dos meus passageiros, né? A maioria dos meus passageiros são velhos. Agora são 2h30 da tarde, 2h29. Tô aqui na Guete. E para começar a inaugurar a perna dos velhos, eu trouxe um casal. Olha, não tem menos que 80 se bateram, se encontraram os amiguinhos ali na frente, ó. Ai, se bateram mesmo. Ó, 9h32 para General Câmara. Tô indo pra lá, né? Vamos dar ali então. Vamos fazer uma mínima 10 porque tá ok o preço. Aqui da Miguel pra a Ladeira de novo, já fui lá hoje. Depois eu vou ali almoçar e abastecer no posto da Loureiro. Já vou off, porque senão eu vou perder o horário. Tô com fome já. E eu não consegui parar pra respirar hoje ainda, na verdade. Desci uma vez quando tava buscando passageiro pra ir no banheiro, e foi rapidão. Mas enfim, trouxe um casal agora. Olha, eles não têm menos com certeza que 80 anos. Bem velhinho e super lúcidos, achei legal isso. Ágeis de alguma maneira, né? Mas bem velhinho, cabeça bem branca, os dois. O senhor veio sentado aqui na frente e a senhora veio sentada lá atrás. Mas o cheiro de naftalina, é naftalina, né? Para não dizer que é cheiro de enterro, cheiro de velório, cheiro de guardado. Sabe aquele cheiro de guardado? Que loucura, impressionante. Tem que ver com o meu passageiro aqui. Acho que é Carolina, se não me engano. Pegar aqui no Limonata na Miguel Tossi e levar ali pra Rua da Ladeira. O rapaz tá lá tirando foto do carro. Adorou. Trouxe 3 rapazes aqui pro Teatro São Pedro. Não era Carolina, era Guilherme. E... se apaixonou pelo carro. Um deles, né? Que veio falando comigo toda a viagem. Eu acho que ele meio que trabalha com rede social, qualquer coisa parecida. Me indicou ali um amigo dele que é maquiador, drag queen, tem um personagem estourado nas redes sociais pra fazer collab. Ele fez um material outro dia, o amigo dele nesse caso, né, sobre Porto Alegre. Até me mostrou rios aqui durante a viagem. Assim, pá, uma coisa linda isso aqui, tio. Mostrando a cidade, fazendo e tal, todo fantasiado, né. Enfim, pro conteúdo, né, conteúdo. E achei muito bacana, daí desceu agora, já diz ele que me seguiu, não conferi e tal.
E viemos trocando ideia sobre isso, né? E pá, engajamento. Ele perguntou, tem história boa pra contar ou só tem mala? Deus, né? Aquele papo de furado de sempre. As coisas boas não... As histórias boas, na sua grande maioria, não engajam. O que engaja, o que dá view, o que dá comentário, o que dá hate, são as polêmicas, né? As fofocas e tal. E daí entramos nessa onda de falar mal dos outros. Enfim, desci, eu tava tirando foto do carro. Agora aqui ativei o modo pet porque eu preciso agora sim mijar, almoçar, como se não houvesse amanhã. São 15 para as 3 da tarde. Eu já vou aproveitar para abastecer também, inclusive, que eu preciso. Para daqui 1 hora, na verdade, não é emergência, mas eu preciso. Então eu vou aqui no posto da Patrocínio com a Loureiro da Silva, aqui embaixo, só descer direito agora a Marechal. E pá, cheguei. Eu cheguei para almoçar aqui, para abastecer e almoçar. Pode virar, né, Daniel? Melhor assim. Estamos sem gasolina. Eu tava trocando uma ideia com o rapaz pra saber o motivo da falta de gasolina. Chegou o caminhão. E diz ele que 10 minutos tá ok, tá liberado. Então o que vamos fazer agora? O que ainda tá faltando fazer. Ah, por sinal, hein, se alguém tiver um código do Baratão aí, me manda lá no Insta. Eu mando os que eu tenho. Porque minha mão lava a outra e as duas limpam a bunda. Os meus estão se acabando. E tá me faltando. Tá me faltando bala na agulha. Deixa eu mostrar pra vocês. Guisadinho com batata e cenoura. O feijãozinho clássico, aquele que você já conhece, sabe? Mini feijoadinha de responsa. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Nunca tinha acontecido comigo isso nesses 8 anos de aplicativo. Ali tá o caminhão tanque que tá abastecendo o posto. E aqui tá a bomba que está... Tirar o rapaz ali que não tava contando com a... Sai, rapaz. Que tá abastecendo o carro, né? Não vou conseguir mostrar. Só que tá conta-gota, literalmente. Já faz uns 5 minutos que ele começou a abastecer. E só entrou 300 ml até agora. E eu chamei a atenção dele. Disse, cara, acho que tá com problema. Ele disse, não, é que o tanque tá vazio. O caminhão tá enchendo. À medida que encher ali, vai encher aqui, né? Transferência, né? Via uma bomba de combustível. Ó, agora foi, agora disparou. Agora foi. Foi com força, olha lá, ó. Agora tá o normal, na verdade. Vocês não vão conseguir ver, né? Enfim, devia estar engasgado, na verdade. Acho que deu uns tapas ali e destravou. Um abraço, aproveitar o momento para abraço, então. Estênio Jerônimo de Gravataí, pode ser? E agora? Ele passou por mim na Ipiranga mais cedo, em algum momento aí do dia de hoje. Pediu que eu mandasse um abraço, mandou mensagem lá no Insta. Buzinou e tal, acho que ele queria adesivo bem na hora que eu vi ele, senão abriu não. Depois ele não me pegou mais um carro preto. Acho que era um Onix, se eu não me engano. E também pro Matheus Ferraz, enquanto eu almoçava aqui. Logo que eu finalizei o take anterior ali, Matheus Ferraz, ele é inscrito assíduo no canal, adesivado inclusive. Passou por mim aqui, me buzinou para fazer o retorno da Patrocínio. Que deu, tudo certo aí, amigão? Feito. Tá, feito os abraços, agora eu vou mandar Estênio, então, Estênio Jerônimo e o Matheus Ferraz. O cara não tem minuto do sossego, só pra não passar batido, deixa eu ligar o aplicativo. Só pra não passar batido, só vi agora. O rapaz aquele que... Essa é a última viagem que eu trouxe ali pro Hospital de São Pedro. Ele trocando uma ideia comigo. Me pegou numa câmera escondida, fez um stories, eu falando. E ele falou, né, nós íamos conversando, trocando ideia. Só que ele me fez stories, cara de pau. Câmera escondida, fui pego dentro da, né? Aqui, ó, achei uma sombra. Casa de Ferreiro, espeto de pau. Não que eu faça câmera escondida, né? Você sabe que me segue há muito tempo, sabe que eu não faço câmera escondida. Já filmei alguns passageiros, mas dizer que eu faço câmera escondida é muito forte.
muito forte. 13h08, vamos esperar aqui na Loureiro, sair de lá porque tá apertado o posto. Tô só no Comfort, tô com preguiça de ligar X, mas eu tô com saudade das velhas já. Vai me dar uma preguiça agora. 4h15 da tarde. Rua Alarico Ribeiro. Você sabe onde fica isso? Eu conheci essa rua enquanto Uber. Antes eu não sabia nem que existia isso aqui. Aqui na Tristeza, entre a Otto e a Pereira Neto, uma rua pequenininha, escondida assim e tal. Enfim. Peguei a senhora, adorou. Vou nem mijar, deixa eu fazer. Aproveitei, vou mijar ali no posto da cagada. Tô só no Comfort aqui, não pretendo ligar X, porque eu sei quem que vai tocar no X aqui. Então vamos se dar um tempo, forçar um pouco a barra, ver se toca um Comfort pra algum lugar. Tem chance de tocar um barra agora, um menino Deus, alguma coisa assim. Essa esquina é super perigosa, tu não tem prisão nenhuma pra lá, ó. Podemos virar, né? Enfim, trouxe a senhora aqui, entrou no carro, não ficou recusando, assim, refutando. Daí eu baixei o vidro, Patrícia! Vamos, velho! Ai, como que legal esse teu carro, patati patatá. Daí quando eu cheguei, era assim, e a minha rua? Tu já conhecia ou se já? Eu achei que era novidade pra ti. Hoje em dia não tem mais tanta novidade, né? Já teve muito mais, na verdade. Essa aqui é a Rua Pereira Neto. Eu vejo como sendo uma das mais perigosas aqui da Zona Sul, porque ela é super movimentada. Agora, recentemente, ela tá pintada, mas isso nem isso era até pouco tempo atrás. Pintada que eu digo aqui, ó, sinalização vertical. Não tinha essas pinturas amarelas no meio, ó. Os carros andavam aqui, ó, chutadinho, desviando dos retrovisores daqueles que estavam estacionados e dos pedestres. Ela é uma alternativa ao Otto Niemeyer, que está sempre trancado durante o dia, pelo menos, né? E, enfim, eu tô indo aqui no posto da cagada, na mijada, que é o posto que tem na Travessa Escobar com a Otto Niemeyer. Agora são 4h19 da tarde. A vontade mesmo é que eu queria mesmo ir pra casa agora, descansar na cesteada, tomar um chimarrão, ver o pôr do sol lá da minha varanda. Mas eu não me programei pra tanto. Eu acho uma graça essas casinhas aqui, ó. É tipo uma vilinha. Tem aqui, ó, 4 ou 5 casinhas verdes de madeira, todas iguais, ó. Vocês estão vendo? E lá no outro lado, na Maritota, essa mesa aqui, né? Pá! Também tem umas 4, 5 casinhas, todas iguais. Eu penso que um dia alguma família deve ter loteado esse... colocaram uma sinaleira exclusiva, porque essa aqui, ó, na verdade, a verde pra ir, ela não precisava existir, porque só entra na Escobar, né? Então não tem nada que impeça o cara a seguir reto, a não ser os pedestres, né? Poderia ter só de pedestre mesmo. E sempre quando eu passo aqui no vermelho, eu sempre, quando eu tô indo reto, né, eu sempre passo batido, porque não tem pra quem parar. Porque a Escobar só acessa aqui. Olha que bonita essa imagem, ó. Desculpe, paralelepípedo, deixa eu parar o take aqui. Eu sempre olho pra ver se não deixei nada de cela. Eu vou olhar se deixou, moça. Olha aqui, ó. Tá cheio de pelo de cachorro. De pavor desse pessoal que entra no carro, faz uma viagem de 5 minutos com o celular na mão, 10 minutos, 15 minutos, celular na mão. Daí vai descer, desce, de noite liga a lanterna do celular e revista todo o carro como se tivesse deixado alguma coisa. Não tem nada pra deixar, ô merda. Não tem nada pra deixar. No caso, ela deixou um monte de pelo de cachorro. Uma moça trabalha numa pet, peguei ela numa pet, fui lá com medo, pensando que com o risco de ter cachorro e gato e tal, né? Só tinha ela com um jaleco de trabalho, saiu do mesmo jeito que e entrou no Uber. É uma falta de respeito, é pior do que... Pior não. É tão ruim quanto pegar essa gurizada na Planet Ball, depois do jogo de futebol, tudo suado, né?
Sei o que é pior, na verdade. Pelo menos ela não tava fedendo a cachorro. Que eu já tirei uma vez, a história inclusive rendeu na época. Ipiranga 1365, pegar na Anchieta, essa me serve. Foi uma história que me rendeu uma vez. Um veterinário lá na Hípica, que entrou no carro, rendeu porque eu falei aqui, falei mal do cara e deu um monte de comentário de vocês e tal, enfim. Ele entrou no carro e começou a voar assim, ó. E um fedor o cara tava. Nunca esqueço daquele dia. Um fedor ele tava, a nhaca de tudo. Que o mandei ele descer assim, não tem condição de levar. Como assim não tem por quê? Por sinal, aquela corrida era na 99 Pop, na época que eu só fazia 99, que eu era obrigado, na época do Focus. E o destino era a Rua Augusto dos Anjos, que é uma rua lá no bairro Boa Vista, quase no Rio. Tu chega no final da Edgar Pires de Castro, lá no final, que vai em direção ao Lamy. E daí tem o Beco da Vitória à direita, tem a Avenida Lamy, que liga a Lamy a Belenovo. E daí tem a Avenida Boa Vista, que é uma avenida de terra de 10 km que vai em direção ao Rio, assim, como se não houvesse amanhã, né? E lá no meio disso aí tem vários sítios que eu já procurei no Google. Na época eu procurei no Google para saber onde ficava essa rua. Eu fazia isso, sabe? Não sei se vocês têm costume de fazer. Quando eu vou para uma região desconhecida, eu tento me informar a respeito. Vocês não fazem isso? Não deveriam, né? Pegar o mínimo de informação. E aquela rua me chama a atenção, Rua Augusto dos Anjos. E eu sabia, né, na hora ali eu iniciei a corrida, depois eu finalizei, encerrei, sei lá o que eu fiz, não lembro. E eu fiquei com aquela informação na cabeça, eu fui atrás. E é um dos becos dessa Avenida Boa Vista, é a Rua Augusto dos Anjos essa. E eu, por vezes, pensei, um dia eu pegar o carro e vou lá. E eu nunca fiz, porque esqueço, porque uma vez eu tava ligado, assim, era um domingo, eu não tava trabalhando, tava sozinho em casa. Eu acho que eu vou lá, não fui. Fiquei com preguiça, tá ligado? Mas um dia eu vou lá, não sei se com passageiro ou não, porque tem muita terra, né? Tem muita estrada de terra. Talvez eu só vá pra passear e depois lavar o Moisés. Enfim. Por que eu tô falando disso assim como quem vai a merda? Uma coisa vai emendando na outra, né? Mas tá aí, eu trouxe a moça ali da OTA, depois que eu fiquei no posto lá passando raiva, com esse X ligado aí, sem que... aproveitamento de 10%, até menos se bobear, com quase tendinite de tanto recusar, literalmente. E daí tocou essa aqui pra vir pra Arnaldo Boer. Agora eu tô indo buscar uma 10 pila pra pegar na Anchieta e levar pra Ipiranga 1365. 1365 é onde, hein? 1801 é o Ernesto, 1001 é a 0 hora. Então esse é aquele prédiozinho colorido ali perto da Receita Federal, né? Provavelmente. Agora são 10 para 5 da tarde. Deixa eu mostrar pra vocês que eu errei por 2, ó. Não era nos prédios coloridinhos ao lado da Polícia Federal. Era na Polícia Federal. No caso, né? Agora vamos manobrar aqui mesmo. E vou pegar na Zenha pra levar pra Felipe Neri. Curiosidade dessa corrida: casal de hablantes. Hablantes em espanhol. Preciso ver que número que é. Aumentou, alterou pra 27, deve ter colocado parada. E não tô aqui pra fazer favor pra ninguém. Hoje foi arrastado final de tarde. 7h05 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Será que já parou? Fiz uma corrida ok, 33 pila, peguei na Hilário Ribeiro, levei pra Chácara das Pedras. Dizia 36 minutos, eu dei risada quando recebi aquelas chamadas, mas bem capaz. Fiz em 24. Não sei de onde ele dura 36 minutos. Tudo bem, era na hora da tranqueira, mas vamos combinar, também não é pra tanto, né? Do Moinhos pro Chácara, Estácio de Sá, bem na frente do Guatemix. Tinha tranqueira normal da Anitta, tranqueira normal da Nilo, mas não pra 36 minutos. Enfim, agora eu cheguei aqui na Cabral, para o Rio Branco. Bem na frente, americano de volta. O Leonardo da Vinci trocou com IPA, sede. E o americano de volta. 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 Ameri
E a sede que onde era o Leonardo da Vinci agora é americana, não tinha visto ainda. O americano era ali. Na Dona Laura com a... Dona Laura não, Dona Leonor com o Álvaro Alvim. Outro dia eu passei mostrando, inclusive. Colégio tradicional da rede metodista, que quebrou. A rede metodista quebrou, junto com o IPA. Não sei o que aconteceu, os que não se organizaram direito. Erraram fazer as contas, sei lá, porque foi uma escola, faculdade tradicional de Porto Alegre, os mais antigos sabem, colégio americano e o IPA. O colégio americano eu acho que é o primeiro e segundo grau, assim, da minha época era primeiro e segundo grau. E eu morava na Protásio, bem pertinho do americano, mas eu estudava no Rio Branco, colégio estadual. E o IPA na época era o segundo grau do americano, o pessoal só subia o morro, subia na vida literalmente, né? Nos últimos anos o IPA acho que ficou só na faculdade e parece que quebrou. Mas tá aí, ó, tá voltando. Não sei se estão... Essa hora o vidro não favorece muito as luzes da cidade também não. Esse é o colégio americano. Não dá pra ver muito bem, né? Aqui na Cabral com a Paulino Teixeira. Bom, eu acho que vou ter que ligar X, né? Pelo jeito vou ter que ligar X. Parou de tocar. Ou eu tô de castigo, né? Não mando corrida nenhuma se eu tiver com o X desligado. Ou acabou a demanda. Segunda-feira, nessa hora, não tem festa, não tem bar. Essa hora já é mais complicado. Só nas voltas da faculdade e dos shoppings pra ter corrida assim, rapidão. E lá na Cidade Baixa, centro histórico, o pessoal se movimentando e indo voltando pra casa. Nos bairros não é tão fácil assim, na segunda-feira, né? Bem que eu tô bem localizado, bem no meio do travesseiro. Era pra ter uma corridinha pra uma academia, alguma coisa assim, pra um supermercado. Tem que ligar X mesmo, nada. Feito então. Boa noite, pessoal. Finalizar o mini rancho então. Não dá pra dizer que é rancho, mas não é compra pra 2 dias também. Peguei o pessoal, o casalzinho ali no bar, uma viagem, como diz os guri aí, 89 pila a hora. Só pra iludir, né? Vamos combinar. Os caras falam isso. Ah, não sei o que, 89, 90 reais a hora, 100 reais a hora, 89 reais a hora da corrida que eu fiz agora. Só que só fiquei com 12. Enfim, então isso aqui pra... Peguei aqui no Big, do Carrefour do Barra Japinsu, aqui pra Coronel Claudino, esse prédio que tem na entrada do Jockey aqui. Já tinha, na anterior eu já tinha desistido, entre aspas, que eu trouxe lá da PUC uma moça aqui para os prédios da Diário de Notícia. Daí quando eu ia ficar off, eu trouxe a corridinha pra buscar ali, uma pedra bem no meio do caminho, tipo, pra pegar no meio da roda e fazer uma barulheira depois. Enfim, isso que importa, o resto é resenha. 5 para as 10 da noite, tinha fechado a meta na anterior e agora somou mais 12 pilinhas essa última corrida. Coisa linda, uma segunda-feira com meta batida, fazia tempo que eu não tinha, muito tempo mesmo, não lembro qual foi a última vez. Tenho trabalhado muito mal nas últimas segundas-feiras, por sinal. A passada, por sinal, nem saí de casa, né? Tava ruim, tava com gripe, tava com tosse, tava desmotivado, enfim, tava tudo. Mas hoje foi diferente, hoje foi bom, primeiro dia do mês de setembro, então, primeiro dia do resto das nossas vidas, da minha pelo menos. E eu gostei. Agora de noite me surpreendeu positivamente. Claro que eu falei com vocês a última vez, eu tava lá na Cabral, eu acho, né? Na frente do americano novo, que nem que eu sabia que existia. Eu liguei X, olha, e fiz umas corridinhas bem interessante pra X, sabe? Bem interessante pra X. Consegui mais uma ou outra comfort no meio do caminho. E foi o rendimento por hora, acho que melhor do que das 5 a 7. Melhor porque eu fiz bastante corrida, sei lá, fiz mais corrida com certeza do que o período anterior. E com os preços ok, né? Rapidão, aquela coisa somando, sem ócio. É assim que eu gosto de trabalhar, é assim que eu sempre gostei de trabalhar. Pagando direitinho e não tendo tempo perdido entre uma corrida e outra, o cara fatura, né? Fatura o justo, fatura o seu, o meu no caso. E é pra isso que eu saio pra rua, pra faturar o meu e nada mais.
Então é isso, finalizando aqui, já estou em direção ao Campo do Sol, Minha Casa Minha Vida. Quero ver se consigo pegar a final da WSL. O Iago Dora, eu acho que vai competir contra, não sei quem foi que passou pela bateria anterior. Sei que o Ítalo perdeu. Mas com certeza, tu que se interessa por surf, com certeza quando estiver vendo esse vídeo, tu já sabe inclusive do campeão, né? Eu ainda não descobri. Então é isso. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão. Nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A palavra hashtag para tu deixar no comentário, e eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo, é hashtag primavera. Repito, hashtag primavera. Fui.